TV Sertões Brasil, na cobertura das eleições 2022. Estivemos na tarde desta quarta-feira no cartório eleitoral de Luiz Gomes, acompanhando a conferência visual dos dados das urnas preparadas e lacradas. O procedimento foi realizado nas urnas com a presença de alunos da Escola Municipal Padre Osvaldo. Entrevias com Erivaldo Silva. Estamos aqui com Sidney Francilino. A partir de agora vamos tirar algumas dúvidas dos eleitores que têm nos procurado, para a gente falar um pouquinho sobre o processo eleitoral do dia 2 de outubro, que vai acontecer no Brasil inteiro, mas a gente vai falar especificamente aqui da 42ª Zona Eleitoral. Sidney, boa tarde, fique à vontade aí para a sua fala inicial com relação às eleições de 2022. Boa tarde, Erivaldo, boa tarde a todos que nos assistem no canal Sertões Brasil. Dizer que é uma satisfação vir até aqui e prestar informações importantes para o eleitorado da 42ª Zona, que inclui o município de Luiz Gomes, José da Penha, Major Salles e Paraná. Espero que a gente saia daqui hoje com umas informações importantes para o eleitorado, para que eles cheguem na sessão eleitoral de forma mais tranquila possível para exercer sua vontade de escolher os representantes nessa eleição. Ao chegar na sessão eleitoral, o que o eleitor vai encontrar de diferente esse ano? Erivaldo, como nas outras eleições, nós vamos deixar o local de votação o mais tranquilo possível. Mas esse ano, a novidade que tem, que a gente destaca, é o seguinte: a questão, e as pessoas estão questionando, do uso do celular na sessão. Dizer que, como nas outras eleições, como previsto na legislação, não é proibido o eleitor levar o celular até a sessão eleitoral. O que houve a mudança é que o eleitor não pode se dirigir até a cabina de votação com o celular. Para quê? Para preservar o sigilo do voto. Como nas outras eleições, é vedado, é proibido o uso de qualquer equipamento eletrônico que possa quebrar esse sigilo. Então, se o eleitor não quiser deixar o celular com os mesários, ele vai ter um local para ele deixar o celular numa mesa ou numa cadeira próximo a ele, no ângulo de visão tanto dele como do mesário. O eleitor pode ir com a camisa do candidato, levar algum adesivo, alguma coisa do tipo, até a sessão? Erivaldo, eu costumo dizer que no dia da eleição é o dia do eleitor. O eleitor, de forma individual e silenciosa, ele pode ir com seu voto, pode ir com sua camisa, enfim, ele pode manifestar sua vontade. Ele só não pode externar essa vontade para os outros presentes na sessão ou no local de votação. Mas a manifestação individual e silenciosa ele pode sim. A alegação permite. Com relação às sessões eleitorais no município de Luiz Gomes, a gente vê que praticamente não mudou nada. Major Salles teve uma alteração, né? Sim, em Major Salles houve uma alteração importante em que os eleitores que votavam no 26 de junho, eles agora vão votar na Escola Municipal Antônio José da Rocha, e está mantido, como nas outras eleições, o local de votação no Centro Educacional Infantil. Então, essa mudança para essa eleição dos eleitores de Major Salles. Mas nós já colocamos faixas nas vias públicas de Major Salles e estamos usando esse canal para também levar essa informação para os eleitores de Major Salles. Sidney, quando a gente fala no sigilo do voto, a gente observa muito hoje na internet que as pessoas elas têm a cada dia mais exposto a sua vontade de votar, não é? Você disse que é o dia do eleitor, e eu acredito que realmente seja, porque a Justiça Eleitoral quer que seja assim, e a gente também quer que seja assim como eleitor, mas a gente vê assim essa restrição quanto à não publicação desse voto, não é? Será que isso não está tendo assim uma restrição ao eleitor? Não seria melhor que ele ficasse à vontade para dizer assim, eu votei em determinado candidato? Entendo a sua pergunta, Erivaldo, e não é só sua, eu já recebi esse tipo de questionamento. Mas é porque é o seguinte: o voto ele não pode ter nenhuma influência externa. E a proteção ao sigilo do voto é uma proteção à vontade do eleitor. Por isso a necessidade, por isso essa cobrança maior de que os eleitores eles não exponham o seu voto. Porque vamos, o seguinte exemplo que eu costumo usar: aqui no nosso município é tranquilo.
Mas já imaginou os eleitores de, por exemplo, uma favela do Rio de Janeiro, em que dizer, você só sobe o morro se você provar em quem você votou? E essa proteção ao sigilo do voto é também uma proteção para o eleitor, para que não haja um controle externo do voto. No momento da urna, né? Isso. Porque depois, se quiser colocar o número do candidato, mas aí já não comprova tanto. Né? Aí no caso é o seguinte, o eleitor ele pode levar a cola dele, mas o registro do voto no momento da urna, ele é secreto, ele pode levar a cola dele, e se ele quiser externar em quem ele votou, depois que sair do local de votação ou em outro ambiente, aí já é escolha do eleitor. Mas o sigilo do voto, no momento que ele é digitado na urna, ele deve ser preservado, até porque isso é muito caro para a nossa democracia. O sigilo do voto ele é muito importante para a democracia. Certo. Traga as informações da Justiça Eleitoral de uma forma geral para esse pleito de 2022, Major Salles, Luiz Gomes, Paraná, José da Penha, o que vai mais interessar para o eleitor nesse pleito? Como é uma escolha dos representantes em nível nacional e também regional, é uma eleição muito importante, assim como as outras. Mas nesse caso, como nós vamos escolher presidente da República, governador, senador, deputado estadual e deputado federal, essa eleição ela tem essa importância, essa característica. Mas o que eu queria deixar claro para o eleitor é o seguinte, é que ele vá para o local de votação de forma mais tranquila possível, que lá nós vamos ter uma equipe esperando ele para orientá-lo, para que ele possa exercer a sua vontade da melhor forma possível. A partir das 8? Isso. Os mesários vão chegar no local de votação às 7 horas da manhã, mas o eleitor ele só vai poder iniciar a votar a partir das 8 da manhã até às 17 horas. Nesse caso, se houver algum atraso, ele vai ter um tempo para votar, porque se tiver eleitor na fila, vai ser distribuído ficha e todos que estão na fila após as 17 horas vai votar. Qualquer problema com a urna, o que o eleitor deve fazer? O eleitor, ele identificando que a urna está com algum problema, a primeira pessoa que ele vai se dirigir é até o presidente de mesa, até os mesários. O mesário vai entrar em contato com a equipe do cartório eleitoral, e nós vamos ter administradores de prédio em cada local de votação, e nós vamos entrar em contato com o TRE para tomar as providências que assim for possível. Por exemplo, a urna quebrou. É caso de substituição de urna? Tem urna suficiente para ser substituída. Como é que funciona a questão do voto no trânsito? No caso é o seguinte, um exemplo, os policiais militares que estão escalados para trabalhar no município de Luiz Gomes, eles tiveram até o dia 26 de agosto para requerer o voto em trânsito, ou seja, eles votarem no local que está trabalhando. E eles vão se dirigir a uma sessão já definida pelo TSE, que eles vão poder exercer o seu direito do voto no local que está trabalhando. Por isso o nome do voto em trânsito. O eleitor, no exemplo do policial, ele deve poder votar na cidade onde ele está trabalhando. Na questão do eleitor de Luiz Gomes, que mora em Natal, que mora em outra cidade e quer vir votar em Luiz Gomes no dia mesmo da eleição, não tem nenhum problema? Não, se ele não requeriu, o exemplo, ele estava em Natal e ele, no planejamento dele, ele ia estar em Natal no dia da eleição. E transferiu o seu voto, o voto em trânsito para a capital, o que é permitido. E no dia da eleição houve uma mudança e ele estará em Luiz Gomes. Como ele requereu o voto em trânsito para Natal, ele vai ter que justificar aqui em Luiz Gomes, no seu local de origem. Isso pode gerar alguma confusão, dizer, mas eu voto aqui. Sim, ele é eleitor de Luiz Gomes, no nosso exemplo, mas ele requereu o voto em trânsito para a capital. E no dia da eleição está aqui, então ele vai ter que justificar. Ele não vai poder votar e essa indicação vai estar no caderno de votação para o mesário não liberar o eleitor para votar. Certo. Os casos assim, omissos aqui, o que a gente está falando, que possa aparecer, quem vai resolver diretamente? No caso seguinte, o presidente de mesa ele tem autoridade para resolver os problemas na sessão. O mesário não resolvendo, a pessoa competente é o juiz eleitoral, que é o presidente do pleito. Então, se o mesário não resolver, comunica o fato aos administradores de prédio, que entra em contato, que a gente entra em contato com a gente do cartório e a gente aciona o juiz eleitoral para que ele vai resolver o problema lá na sessão eleitoral. Vamos ter um juiz eleitoral presente? Sim, sim. Aqui o juiz é o doutor Ítalo Lopes Gondim, ele é o presidente desse pleito esse ano aqui, e nós já fizemos toda a logística do dia da eleição e ele vai estar nos locais de votação, no início da votação, e virá para o cartório eleitoral apenas para a totalização. Mas para o planejamento ele está visitando todos os locais de votação. Na 42ª zona, a previsão de divulgação dos resultados? Tomando como base a eleição anterior, a de 2018, houve um pequeno atraso em razão da questão da identificação biométrica.
Esse ano, nós estamos prevendo que haja uma celeridade maior no processo de votação e também no processo de totalização. A previsão que a gente tem como nas outras eleições já é 20 horas, estourando 21 horas, já está tudo totalizado. Com relação ao grande número de candidatos, né, vamos ter 5, né? Então seria interessante sempre levar cola, né? Sim, sim. Como nós estamos, como você falou, nós temos 5 telas, ou seja, 5 cargos que nós vamos escolher, é importante que o eleitor saiba a sequência. Nós temos deputado federal, a primeira tela, deputado estadual, senador, governador e presidente. O eleitor, ele pode levar a cola e a gente recomenda que leve, que até que agiliza o processo de votação. Erivaldo, outra mudança importante também para facilitar para o eleitor é o seguinte: o eleitor, quando ele digitar o número, para que ele não confirme sem ter a possibilidade de ver em quem ele digitou, ele vai ter um tempo, alguns segundos, que vai aparecer embaixo. Confira o seu voto. Então, nesse momento que está piscando com essa informação, ele vai apertar o botão confirma e naquele momento não vai confirmar. Mas a partir de alguns segundos, quando ele apertar o confirme novamente, ele vai computar o voto. Apenas por uma questão de segurança e também de mais transparência para o pleito, para não ter perigo do eleitor digitar o número e já confirmar, sem ter a possibilidade de ver a foto do candidato que ele escolheu. De qualquer forma, isso não vai trazer nenhum prejuízo, porque sempre vai ter o sinal sonoro, né, para saber que realmente o voto já aconteceu e está computado na urna. Isso, justamente. O eleitor, se ele apertar o botão confirme e ele não escutou o barulho e não houve a mudança de tela para o próximo cargo, ele aperta confirma novamente e o voto vai ser Ele não vai conseguir, né, efetuar o segundo voto ou o terceiro, de acordo com a tela que esteja, né? Não, há essa sincronia, apenas essa demora proposital para que o eleitor tenha a oportunidade de ver qual foi o candidato que ele escolheu, e aí depois de alguns segundos ele vai apertar confirme, ele vai computar o voto, vai registrar o voto, melhor dizendo, e vai passar para outra tela. Quanto tempo o eleitor tem na cabine? Não há um limite definido na legislação. Os mesários estão treinados para que use o bom senso. Por exemplo, um eleitor idoso, ele tem uma certa dificuldade em processar, principalmente a questão eletrônica. Então ele vai dar o tempo necessário para que o eleitor, de forma tranquila, ele possa exercer sua vontade de escolher o seu candidato. Nesse caso, Erivaldo, é o seguinte, um exemplo: o eleitor, ele confundiu a ordem de sequência dos cargos. O primeiro voto é para deputado federal e ele achou que era deputado estadual. Ele digita o número do deputado estadual e não aparece foto nenhuma na tela. O eleitor ele vai ficar confuso, pode ficar confuso, o eleitor pode ficar confuso e dali momento não conseguir. Então o mesário vai receber uma mensagem dizendo que o eleitor está demorando a votar. O mesário ele pode fazer a comunicação com o eleitor e dizer: olha, a primeira tela que o senhor está votando é para deputado federal, são 4 dígitos. Você não digitou os 4 dígitos? Se tiver com a cola, pode olhar a cola que tem dizendo quais são os números que o senador escolheu para votar. E esse aí, como eu já falei e repito, o mesário ele está treinado para fazer dessa forma e para usar sempre o bom senso para que o eleitor exerça a sua vontade. Mas se mesmo assim o eleitor entender que não vai conseguir votar, o mesário vai suspender o voto naquele momento, não vai entregar o comprovante de votação e o eleitor pode voltar no final da votação, se assim ele entender. Diferentemente, se o eleitor já estiver votado para algum cargo, a gente chama de caso de votação parcial. Aí sim, se o eleitor optar por não mais continuar votando, ele vai digitar o código de suspensão e o mesário vai lhe entregar o comprovante. Essas são as duas possibilidades de suspensão do voto. Mas alerta que tudo isso está previsto na legislação e os mesários estão treinados para essas situações. Sidney, deixar aqui um espaço para você acrescentar algo mais aí às pessoas que estão nos vendo e com certeza ficam agradecidas a você pelas informações tão importantes, valiosas para esse momento, para esse pleito 2022. Sim, Ariel, dizer que a gente está disposto, está aqui à disposição para esclarecer o eleitor. Ele pode entrar em contato com a zona pelo canal de comunicação, que é o 3654-5842, que é o WhatsApp. Ele pode entrar em contato, mandar sua pergunta, que a gente responde. E deixar claro para o eleitor de que o eleitor que tiver o e-título baixado no seu celular e que tem a foto, tem a identificação biométrica, somente esse documento ele pode ser identificado para votar. Se o eleitor não tiver identificação biométrica, ele vai poder votar e a identificação é feita pela identidade.
Pronto, então mais uma vez agradecer aqui a Sidney Francilino, a Sérgio, que tem também nos auxiliado aqui com algumas dúvidas, e dizer que a gente está aqui com a Sertões Brasil sempre à disposição de vocês da Justiça Eleitoral. Erivaldo, a gente aqui agradece, no caso, a presença de vocês nesse momento importante da eleição e levar informações importantes para o eleitor. A gente sabe do alcance do seu canal e tem muitos inscritos, e que essa informação chegue para que o eleitor fique mais esclarecido. E queria dizer também que essa organização da eleição não é apenas feita de duas mãos, ou a quatro, com a minha e a do juiz. Existe toda uma equipe por trás que a gente agradece. Por exemplo, os auxiliares de eleição, dos outros servidores do cartório, como Sérgio, Soraya, a Senagra, os auxiliares como José, Gerailton, Márcia, Juno, Emerson, Vitor, o Gilson, a Samanta, ou seja, todo esse pessoal é que nós estamos imbuídos em organizar a eleição. Mas não acontece eleição sem a presença dos mesários e dos administradores de prédio. A quem também vai o nosso agradecimento em nome do juiz Ítalo, o juiz eleitoral da 42ª Zona. Então, dizer que nós estamos à disposição para todo e qualquer esclarecimento que venha surgir, das dúvidas que venham surgir por parte do eleitorado. Então a gente agradece aqui a todos e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai repassar aqui para a Justiça Eleitoral. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro aqui na TV Sertões Brasil, a TV das redes sociais. Obrigado, Cid.